Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Dar Glória. Eu sou a missionária Laís e hoje nós estamos com um convidado super especial, o ministro Douglas, que é o nosso amigo da família já de muitos anos. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Muito obrigada por ter vindo aqui no nosso estúdio do Pode Dar Glória. E ele vai contar um pouquinho para a gente alguns testemunhos edificantes que eu tenho certeza que o Senhor falará contigo. Douglas, muito obrigado mais uma vez. Você pode se apresentar para a gente, falar um pouquinho como você conheceu o Senhor, a sua trajetória no Evangelho, que eu sei que tem muitos anos aí, muita experiência para contar. Eu que agradeço o convite, irmã Laís, paz do Senhor, amados, os ouvintes. Quero dizer que é um prazer muito grande estar aqui, uma honra poder compartilhar, né, com você e com os irmãos que estão nos ouvindo, o que o Senhor fez, um pouco do que o Senhor fez na minha vida e na minha família, né, na história da minha família. Eu sou muito grato por essa oportunidade, né, a gente usar os meios de comunicação para divulgar o grande nome de Jesus. Amém. É honra para nós, né? Lembrando que antes, como Paulo fala, nós somos escravos, né, do pecado. Hoje nós servimos ao Deus vivo. Verdade. E aguardamos o glorioso dia que a trombeta vai soar. Amém. Né? Nós falamos muito do céu, mas a gente nunca se imagina tendo que enfrentar a morte. A gente sempre espera a trombeta soar para ser arrebatado. Verdade. Mas Jesus já venceu a morte por Amém. nós. Tem que ter medo dela, não. Chegou a hora, chegou, os anjos vêm buscar e a palavra de Deus é viva. Amém. Então, minha querida irmã, hoje eu estou com quase 50 anos de idade, né? Pela misericórdia de Deus. Conheci Jesus com meses. E quero dizer que é muito gratificante estar na presença de Deus. Não existe outro caminho, Amém. Não existe um amigo melhor, não existe outra verdade, a verdade é única, que é Cristo, né? Verdade. As pessoas falam, não, mas tem outras verdades com relação à salvação, quais? Não existe. Verdade. Só existe um que veio da glória, assumiu o meu erro e o seu, né? Pagou a dívida. Eu estava vendo esses dias, depois de muito tempo, o porquê que Jesus, quando suspirou, disse a palavra consumado, está consumado. E eu vi que era um termo grego-romano de quando uma conta estava paga. Quando alguém liquidava uma dívida, o tabelião batia um carimbo dizendo consumado, fato encerrado. E Jesus na cruz, ele disse, está consumada, a dívida está paga. Amém, então, por causa desse Jesus, além dele nos dar vida, né, e com abundância, ele nos dá direito ao céu, né? Ele nos deu direito a receber o Espírito Santo, né? Quando Joel fala lá que o Espírito ia descer sobre os servos, sobre os livres, né? Sobre os velhos, sobre os jovens, precisou primeiro acontecer algo para vir a chuva temporânea, a chuva seródia, que é a chegada de Cristo. Primeiro veio ele com a chuva em forma de chuva, regou a terra, fez a semente crescer, que foi a palavra, e depois vem o Espírito Santo. Amém. E vale a pena confiar nesse Deus. Amém, glória a Jesus. E contando um pouquinho mais sobre, você falou, né, que você conhece o Senhor desde os primeiros dias de vida, meses, né? De meses. Conta um pouquinho pra gente como foi a sua trajetória com o Senhor, como que você conheceu, a sua família é cristã? Desde quando eu tenho noção, né, noção de gente, eu já frequentava a casa de Deus. A minha família, meus avós, né, de tanto parte paterna e materna, eles eram de uma outra religião, acho que nós herdamos isso da senzala, na verdade, eu não sei nem quanto tempo eles começaram a participar desses cultos, e nós sofremos muito nas mãos do inimigo, muito. Nós tínhamos deveres a cumprir e nunca estava consumado. Meu Deus. Nunca a gente ouviu essa palavra do lado de lá, está consumada a dívida. Então, por mais que eles se esforçassem para ser fiéis, né, dentro da fé que eles tinham, sempre tinha obrigação a ser paga, sempre tinha deveres a ser cumpridos, sempre havia algum tipo de cobrança, e isso era revertido em confusão em casa, em dificuldade, sabe? Tanto material,
Meu avô, de parte materna, ele era carteiro e tipógrafo, trabalhava em 2 empregos e, mesmo assim, passava muito aperto em casa, sabe? Imagino. Passava muito aperto, muita dificuldade, não se sabia para onde ia os ganhos. E minha avó pegava roupa para lavar, né? Minha avó, de parte de mãe, irmã Cida, né? Uhum. Que é missionária da Casa de Deus, está com 87 anos. E nunca dava, e nunca, sabe, conseguia ter aquela folga que toda família busca ter, né? Rico a gente não consegue ficar, mas tem um momento que a vida fica estagnada financeiramente. Você É. consegue honrar seus compromissos, você consegue avançar, comprar adquirir um móvel, né, para Uhum. casa, adquirir uma roupa para um filho, e nunca conseguia avançar com isso. Sempre estava buscando, buscando e não chegava. Era uma coisa tão terrível que quando ela encontrava uma casa para morar em aluguel, a casa pegava fogo, Meu perdia Deus. todos os móveis. Se não pegasse fogo, vinha uma enchente, perdia todos os Derrubava móveis tudo. na enchente. Então estava Nossa. sempre nessa vida e o pessoal lutando, graças a Deus, era todo mundo muito trabalhador até hoje, meus tios, Uhum. né? Pessoal batalhador. E o que acontecia é que tinha algo mesmo que não deixava a Prosperar, felicidade né? reinar no lar, né? A prosperidade, Uhum. você conseguir evoluir. E de parte de pai também, era aquela luta. Meu avô trabalhava em boas empresas, meu avô, de parte de pai, trabalhou na Nestlé, trabalhou na Arno, na Danone, Uhum. e sempre, sabe, devendo aluguel, aquela loucura, aquela dificuldade. E de domingo era aquela farra, né? Era aquela cachaçaiada, eles Uhum. bebiam juntos e acabavam discutindo, brigando. Eu sei que, como Jesus é o príncipe da paz, a ausência dele torna fatídico a ausência da paz. Verdade. Você pode ter momentos de alegria na sua vida, mas a paz você vai conseguir só em Cristo Jesus. Esses momentos você vai achar que é por causa de uma aglomeração familiar, uma aglomeração de amigos, uma festa, uma música, né? A música às vezes remete a pessoa a uma lembrança boa, a pessoa se alegra naquele momento, Uhum. mas a realidade volta, né? A vida real volta e você vê que você está se debatendo na areia movediça. E dado, né, essas circunstâncias, os meus pais se conheceram, Uhum. começaram a namorar, tudo, e minha mãe ficou grávida de mim. Meus pais se casaram e eu, muito novinho, fiquei muito doente. Meu Eu fiquei Deus. muito doente e o pessoal me levava para um lado, para o outro, para tentar, né, Uhum. resolver a situação. Eu readquiri a saúde, era o primeiro filho, o primeiro netinho, então o pessoal ficava naquela Uhum. ansiedade de ver a gente bem, para curtir, né? Você quer Sim, curtir sim, com certeza. o novo Membro da membro família. da família, e eu sei que o negócio não ia para frente de jeito nenhum, Meu e Deus. eu fiquei internado e eu cheguei a ser desenganado pelos médicos, né? Fui desenganado e minha mãe só chorava, o meu pai vendo minha mãe naquela situação também entrou em Meu desespero, não Deus. tinha uma palavra para dar, porque ele era muito novo, ele tinha 22 anos quando eu nasci, minha mãe tinha Nossa. 18, e um dia minha mãe, vindo do hospital, né, meus pais moravam no 15 de novembro, Uhum. e eu estava internado na Maternidade Nazaré, lá em Ipiranga. Uhum. Minha mãe, vindo de lá, encontrou uma serva de Deus no ponto, chamada irmã Odila, é a mãe da nossa missionária linda, Ah, a irmã tá. Odila, serva do Senhor. Ela Meu já, Deus. já Já dormiu descansou, no foi Senhor. morar na glória. E ela vendo minha mãe chorar, ela perguntou, né, o que minha mãe tinha. Minha mãe falou, né, da minha situação. Uhum. E ela falou, mas para Jesus tudo é possível. Você crê em Jesus? Conhece Jesus? Minha mãe falou, o que morreu na cruz? Sim, ele morreu sim. Foi morto sim na cruz, mas ele ressuscitou, ele Ressuscitou. está vivo. Está Meu vivo Deus. e poderoso. Está vivo e maravilhoso. Ele Meu pode Deus. socorrer a vida do seu filho, ele pode, né, curar o teu filho. E ela falou para minha mãe, olha, vai ter um culto aqui na Manari, Uhum. a rua Manari. Vamos, Nari. No final da Manari tinha o barracão da irmã Neném. Essa irmã Neném era uma mulher de fibra. É uma mulher que dá prazer
de falar do ministério dela. Ela tinha um marido bêbado, um filho bêbado, ela era espancada, passava dificuldades, mas ela nunca deixava de abrir o barracão da casa para cultuar Jesus. Nunca se viu ela falando, hoje eu estou sem condições de cultuar ou de dar glória. O nome do pod é Pode Dar Glória? Pode Dar Glória. A irmã Neném era tudo a ver com o podcast aqui. Pode Dar Glória. É cruel o que eu vou falar, mas nós chegamos lá, teve vezes que ela estava com o olho machucado, alguém tinha agredido ela e ela estava ministrando a palavra. Ela era tão de Deus, que lá no 15 de novembro, isso não tinha água encanada em todas as ruas. Muitas casas tinha poço. Sim. E durante o culto, o poço ficava dentro do barracão. Durante o culto, sabe aquelas crianças que a mãe não segura? Sim. As mães acham que é obrigação de alguém olhar o filho para elas. Essas mães são fabulosas. Eu tenho apreço por essas pessoas que não controlam o filho em casa, precisa levar a criança à igreja, né? Sim, eu sou contra não levar porque a criança é hiperativa, porque a criança não para. Mas quem tem que controlar são os pais. São os pais. Exatamente. Ah, mas às vezes a igreja não tem berçário. Você não é obrigado a ter o berçário, porque você tem um filho que você não... Né? E um dos meninos desse aí, durante as orações lá, o pessoal de olho fechado, a criança mexeu no poço e tirou a tampa que protegia a criança, caiu lá dentro. E só escutaram o barulho de alguma coisa batendo na água, plá, lá embaixo, sabe? Meu Deus, Aí a mãe desmaiou, meu filho caiu pra trás, tal. Chama o bombeiro. Eu sei que aquele tempo tinha um orelhão na avenida Damásio Pinto. Até a pessoa chegar na avenida dava mais ou menos uns 10 minutos. Meu Deus. Pra ligar pro bombeiro vir pra tirar o menino já ia sair morto. E aí a irmã Neném falou, Karma, gente, o bombeiro já tá aqui. Meu Deus. Karma, e todo mundo olhando pra ela assim, aquele desespero, aquela loucura. O que ela tá falando? O bombeiro tá aqui. Só que esse bombeiro não apaga o fogo, não. Quer ver? É só levantar a mão pro alto. Aí ela orou. Sim. Senhor Jesus, o Senhor é o bombeiro. Meu Deus. Se essa criança morrer aqui, vai acabar o culto, essa mãe vai ficar sem filho, eu vou ficar muito triste. Oh, meu Deus. Salve esse menino, Jesus. Só tem mulher aqui, não dá pra gente descer lá pra pegar. Não se sabe como isso aconteceu. Todo mundo viu. De olho aberto, a criança pular pra fora do poço, toda molhada. Aí foi aquele glória, aquele aleluia, aquela coisa maravilhosa, sabe? Ela falou, ó, segura o menino, dona. Falou, aí a mulher começou a segurar a mão da criança. Depois de tudo. Depois ela nunca mais largou a mão da criança. E ela era uma mulher assim, de Deus, de sabe? Não tinha meias palavras, não. Ela orava mesmo. E ela pegou a minha camisa, né? Porque eu estava internado para orar. E minha mãe contou a situação, ela começou a orar a Deus. E ela começou a falar com Deus ao meu respeito. Minha mãe chorando, né? E ela, Deus, visita esse menino. Ela começou a rir assim, né? Com um sorriso. Minha mãe, o que a senhora tá rindo? O menino tá morrendo. Ela, Karma, eu tô vendo Deus dar alta pro seu filho. Meu Deus. Vai ter um neguinho bem gordo. Com voz de puxador de escola de samba. Deus vai dar um pulmão tão forte para ele, falar do amor de Deus. Que ninguém vai acreditar que ele teve problema no pulmão. Porque quando o Filho do Homem liberta, verdadeiramente sois livres. Aí, glória a Deus. Levaram a minha roupa lá pro hospital, né? E roupa benzida, colocaram a minha tia Ana, se posicionou, a irmã do meu pai, falou assim, o Jesus dos crentes existe, eu tô cansada de ser escrava do inimigo. Se ele existe, curar o meu sobrinho, eu vou servir a ele todos os dias da minha vida. Santo Deus. E aí levaram a roupa pro hospital, minha mãe falou para as freiras respeitaram, colocaram lá uma placa que a roupa era benzida. Eu sei que na outra visita, eu não sei se o soro tinha saído fora do lugar, eu estava todo inchado. Aí o médico falou, ó, leva ele para casa, que não adianta ele ficar aqui, qualquer hora ele vai morrer. Minha mãe, mas a mulher falou que Jesus ia curar ele. Mas não adianta ele ficar aqui e tal, o caso dele é daí para, né, declinar. Sim. Já tem mais o que fazer. Eu sei que me trouxeram para casa e dizem que esse dia eu dormia numa banheira improvisada, né? Uma banheirinha de tomar banho, colocaram lá umas cobertas, um travesseirinho, que eu ficava lá. E minha mãe tinha feito um macarrão e antigamente o pessoal usava muito de pôr a panela no chão para esfriar. Isso foi em 76. Mas eu já ouvi falar. Tem a panela no chão para esfriar. Eu sei que aquele dia, dizem que foi o primeiro dia que eu gatinhei. Meu Deus.
Deus. Colocaram a panela no chão, uma força me tomou, não sei se tinha cheiro de comida. E quando foram ver, a panela estava aberta, eu sentadinho, com a boca cheia de macarrão, começaram a chorar, o corante vai matar ele, que eu não podia comer coisa Sim, com sim. molho. Eu sei que eu nunca mais voltei para o hospital. A glória do Deus, Senhor Jesus. glória a Deus. A minha tia que fez o voto, é missionária até hoje, missionária Ana, serve ao Senhor, mulher de Deus. A minha avó materna está viva até hoje, é missionária. A minha avó Teresa, que era bruxa, Santo Deus. morreu, era bruxa. Bruxa de fazer bruxaria. Não era bruxa de simpatizante do dia de Halloween, não. Hoje tem gente que fala que é bruxa, mas para pedir uma coisinha, uma pedrinha, já sou. Para pedir travessuras ou doçuras, mas não, ela era bruxa mesmo, do mal. Meu Deus. E ela teve que conhecer Jesus, meu Deus, né, como Salvador e aceitou a Cristo. É aquela palavra que Paulo fala, estava até lendo aqui, Romanos, né? Romanos capítulo 20, aliás, capítulo 5, versículo 20. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, para que a gente soubesse que existia ofensa. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. E eu vivo isso. Amém. Né? Glória a Jesus. Quando eu assisto o filme 10 Mandamentos, ou leio que o povo queria voltar para o Egito, eu fico pensando, né? O que é voltar para o Egito? É lembrar da onde Deus te tirou e querer voltar para lá. Não vale a pena. Verdade. Não vale a pena. Você pode estar passando a pior tribulação, você pode estar atravessando um momento de questões de fé, né? Tá questionando a fé por causa de um monte de coisa que está acontecendo. Não vale a pena você voltar para o Egito. Não vale a pena, porque Jesus não tem culpa, né? Das coisas, dos caminhos que a nossa vida toma, não é culpa de Jesus, apesar dele ter permitido. Ele falou que nesse mundo a gente ia ter aflição. Eu não sei esse evangelho que falam hoje aí que é só maravilha, compara o evangelho a uma rede, alguém balançando. Não é isso não, o evangelho é poder de Deus, é espada, é batalha travada contra o mal, né? O evangelho é verdade. Jesus, quando perguntavam ele nunca, para massagear o ego de alguém, falou mentira para a pessoa. Ele falava mesmo que a pessoa tinha que se arrepender, né? Ele falou sem dó para aquele cara que falou, olha, deixa eu enterrar primeiro meu pai e minha mãe. Que maldade tem enterrar o pai e a mãe? É nossa obrigação cuidar dos velhinhos. Sim. Mas primeiro eu vou enterrar meu pai e minha mãe. Jesus falou, olha, o momento comigo é único aqui. Meu Deus. Deixe que os mortos enterrem os mortos. Meu Deus, que palavra forte. Quando o Judas falou para a mulher que derramou o perfume nele, falou, você podia ter dado aos pobres. Olha que coisa bonita lembrar dos pobres, né? Jesus falou, vocês sempre terão os pobres. Eu sou precioso demais. Glória a Jesus. Eu estando aqui, aproveita o momento comigo. E a gente está aqui, né, nesse pod. Quem está nos ouvindo, você tem que aproveitar esse momento. Verdade. É único, é fabuloso, é especial demais estar na presença de Jesus. E eu tinha uma tia-avó falecida, né? Minha tia Josefa, irmã da parte do meu pai, da minha avó Teresa. Essa tia Josefa era uma sofredora também. Passou pelas mesmas pelejas que minha avó Cida. De perder casa na enchente. Tá tudo com criança pequena assim, a água começa a subir, e casa pega fogo, e casa cai, aquela luta, e sabe? Ela era muito sofrida. E quando a irmã dela, minha avó Teresa, disse, olha, encontrei Jesus, ela falou, esse é mais um daqueles lugares que você me levou, que eu fui iludida. Meu Deus. Eu não acredito mais em você, porque a gente já foi em tantos lugares. Aí minha avó falou, Jesus não é um lugar, ele está em todo lugar. Ela não conseguia imaginar isso. Ela estava tão machucada, tão sequelada de tanta coisa, que ela não creu. Mas um dia ela falou para ela mesma, eu vou visitar a congregação deles lá na Vila Alpina. E ela gostou dos hinos, dos louvores, e na hora da palavra, Deus começou a romper aquela dureza que tinha dentro dela, começou a sentir o amor de Deus. Glória a Deus por isso. Ela começou a sentir o amor de Deus assim invadindo, cuidando dela, e ela se sentiu tocada por Jesus, sabe? Glória, e ela falava dentro dela, eu vi meu sobrinho neto ressurgir
e eu não conseguia acreditar o que era aquilo. Hoje eu estou vendo. Aí ela falou para Jesus, foi você que curou o meu sobrinho neto? Quando ela falou isso, ela disse que foi a última coisa que ela lembra. Ela disse que do altar de Deus veio um redemoinho de fogo e envolveu ela. Ela subiu rodando assim, ó. Meu Deus. E aí ela via aquelas sombras malignas saindo dela, assim, aquelas forças do mal sendo combatidas. Ela, o que é aquilo? Ela só via isso, o fogo rodando ela, e ela sentiu o amor de Deus. Quando ela abriu os olhos, que ela estava no chão, expulsaram aquela força do mal, ela viu que ela tinha derrubado todos os bancos com as pessoas sentadas. As pessoas, ela saiu puxando o banco sem ver. E ela era aquela força que tomava ela, né? E ela aceitou Jesus aquele dia. Jesus libertou ela de todas as formas que uma pessoa pode ser livre. Eu creio. Libertou do vício, libertou da opressão, libertou do medo. Abriu porta de emprego para as minhas primas. E ela se tornou uma missionária na região de Diadema. E existem igrejas lá hoje que foram fundadas pelo evangelismo dela nas comunidades. Então, Laís, esse Jesus transforma de verdade as vidas. Amém. Jesus não é um momento, Jesus não é uma caderneta de poupança que tem hora que está rendendo bem, tem hora que não está. Jesus não é isso. Jesus é o Senhor do universo. Glória a Deus. Ele pode fazer o que ninguém faz. O apóstolo Paulo fala que ele consegue tornar real o que é inacreditável, invisível. Aquilo que não existe, ele torna concreto. Pra você ter uma ideia, né? Falando nisso, eu sou um pouco curioso, eu estava vendo um físico falando, né? O cara é engenheiro físico nuclear. Ele falou, olha, não tem como você olhar a perfeição do universo e não ver que tem alguém por trás de tudo. Porque 0 mais 0, se tudo começou do nada, 0 mais 0 é 0. 0 vezes 0 é 0. Se foi só uma luz cósmica que o pessoal fala, né? Uma carga de energia, essa carga veio da onde? Então não é 0, tinha uma carga de energia para poder entrar em colapso com as essências e tal, vinha né, vários tipos de moléculas, tal. Partículas, mas não veio. Então, 0 mais 0 é 0. Agora 1 mais 0 já dá 1, né? E para Deus criar o universo, eu vi ele falando isso, ele primeiro teve que criar o vazio para pôr o universo. Como é que você cria nada? Meu Deus. Deus olhou para o nada e falou, eu quero que nada exista nada. Aí o universo, quando você lá no princípio criou Deus os céus, então quer dizer, existia, ele imaginou um nada para poder pôr os planetas, pôr as estrelas. Então ele torna real o que não tem. Amém, quando ele fala para nós que fala para uma pessoa, né, chama a pessoa para ser algo diferente, um ministério, a pessoa fala, mas eu não tenho qualificação. Aí parece que é isso que ele está querendo falar para a pessoa, é assim que eu pego. Porque se você tiver, você vai achar que foi você. Verdade. Você vai entender, em algum momento o inimigo pode fazer você acreditar que essa sabedoria é tua, que essa eficácia é sua. Eu pego quem não é, né? Pego as coisas que não são para confundir as que são. E aí esse Deus toda a glória, sabe, toda a honra, ele mudou realmente. Até hoje nós colhemos fruto, né, da bondade de Deus. Estamos vivendo debaixo da bondade do Senhor. E vale muito a pena. Vale muito a pena. Hoje, lá em Diadema, tenho minha prima, né, que continua, o marido. Né, minha tia dorme no Senhor. Né, meus avós, eu tenho só uma avó hoje, que está com 87 anos, também serve a Deus e trabalha na obra. Tem uma saúde fabulosa aos 80 anos, faz as coisas dela, vai na feira, vai no mercado. E a gente sabe que é a bondade de Deus que está por trás de tudo isso. Eu falo bastante, você quer perguntar alguma coisa? Sim, com certeza. Assim você aproveita para beber uma água. Então, grande parte da sua família veio mediante ao teu testemunho. Sim, né? Foi o gatilho. Dizer assim, o que aconteceu comigo foi o que despertou eles, fizeram eles nascer para Cristo. Para Cristo. Porque aquele momento que era de dor, ou até quantas criancinhas morrem, né? No hospital.
quantas criancinhas não conseguem, né, Sim, vencer a enfermidade, não evolui. E eu, é. pela misericórdia, Jesus me estendeu a mão, né? Eu lembro quando eu tomava chuva, eu jogava bola na chuva, minha mãe via aquilo, minha mãe pegava o chinelo para bater em mim, no meu irmão, falava, menino, você me deu trabalho, você tá tomando chuva. E ela fala que eu respondia para ela, Jesus me libertou, e corria para não apanhar. Então aí ela parava, falava, é verdade, ele, né, não, ele não lembra dos momentos. Até um tempo atrás eu tinha medo de ir em hospital. Mas Sério? não é que eu lembrava. Sim, Eu tinha sim. trauma de hospital. Eu só ia no hospital se eu estivesse bem ruim. Sei. Que eu não ia. Eu tomava injeção de boa, assim, mas não era problema de medo de Aham. injeção, era medo de ficar. Aí eu falava, por quê? Minha tia falou pra mim, você tá com sequela? Eu falei, mas eu nem lembro. Aí eu comecei a enfrentar isso. Eu falei, não, eu tenho que. Até porque Aham. os anos vão chegando, você precisa fazer os É, exames, você precisa, né? Mas o pessoal falava que eu tinha trauma de hospital pelo que eu vivi lá, né? sim. Inconscientemente diz que tinha alguma coisa que dava esse gatilho e me fazia querer recuar. Mas hoje, graças a Deus, depois que me falaram isso, me ajudou. Parece que foi um Aham. empurrão assim, ó. Sim. E, e aí você, enfim, cresceu no evangelho? Ou você sempre foi assim da igreja? Ou você teve algum momento É, longe, eu, assim? eu como eu fui uma espécie de Salomão, vamos dizer assim, Hum, né? Eu participei do reino numa situação mais confortável. sim, entendo. Então, dizer assim que eu abandonei o evangelho, eu nunca abandonei. Eu tive um momento na juventude, né, que você tem amigos, você tem, Sim, né, você quer conhecer o estádio de futebol, você quer conhecer o bailinho de vila, sim, mas assim, oficialmente falar, eu tô fora, graças a Deus, Deus nunca deixou eu não conseguia cogitar uma coisa assim. sim. Aí você fala, poxa, mas o evangelho você tem que viver a essência dele. Verdade. Uhum, Mas aquelas crises de adolescente, não dá para estar com Deus e fazer isso, eu nunca tive. entendo. Graças a Deus. Deus nunca permitiu, né, que eu me afastasse dele. Tive momentos, sim, muito difíceis, né? Uhum, Difíceis e conturbados, né, na minha adolescência, mas graças a Deus o Senhor teve misericórdia e me segurou, né? A igreja que eu frequento hoje, o trabalho para a juventude lá era bem escasso. uhum, É uma congregação de gente de idade mais avançada e uhum, ainda tinha muitos conservadores lá que achavam que a ala juvenil seria um problema. entendo. Mas mesmo assim, havendo pouco espaço para o pessoal da nossa idade, o Senhor Deus sempre cuidou de nós, né? Sempre, por misericórdia, fez a gente se aproximar de gente mais experiente, que tinha aptidão para cuidar de jovem, Vocês, para aham, fazer você entender que aquela hora do que os hormônios estão mudando, sua cabeça está uhum, mudando, é uma coisa muito comum, sim, que você não está habituado a isso. Você é criança, aí quando você vira adolescente, é um boom de muda. Uhum, informação, é um boom de mudanças, sabe? Mas aí, graças a Deus, Deus permitiu que tivessem amigos que, sim, mas não, olha, enfrenta isso, vive isso com naturalidade, né? uhum, Daqui a pouco você vai estar aí maduro, podendo ajudar as pessoas que estão passando por isso, verdade. né? Que era difícil até assim para minha mãe. Minha mãe, quando tem um filho na igreja e de repente É. você tá um adolescente na igreja, mas doidão, indo pro estádio arrumando briga com palmeirense, palmeirenses, Deus me livre, São Paulino. Mas aí, graças a Deus, o Senhor deu graça. Tô brincando, pessoal. Todo mundo, Jesus ama a todos. Até os São Paulinos e palmeirenses. Jesus ama a todos. E graças a Deus a gente foi cuidado, né? Pela misericórdia do Senhor. Hoje eu atuo como ministro na igreja, né? Sou Uhum, auxiliar do pastor, do, uhum, do ministro-chefe, que seja como queira. uhum, E estamos pregando a palavra, né? Nos lugares que nós somos convidados, falando do amor de amém. Deus, né? Pela misericórdia do Senhor. Estou muito feliz. Glória a Deus. E aí você cresceu, casou, esses dias fez quantos anos casado? Amanhã não, dia 17, Dia amanhã. 17. 17 de dezembro, a minha esposa faz 30 anos de casado. Quem casa é a noiva, né? A gente só paga Ah, as contas. e aí você casou,
teve seu primeiro filho. Sim, eu me casei com 20 anos. Com 20 anos nós nos casamos. Com 22 nasceu meu primeiro filho. Teve um episódio nessa época do nascimento dele também, que a minha fé foi bastante assim, honrada, né? Fui provado, mas foi honrado. Eu tive um acidente em casa. A Lucy estava de 7 meses do Abner. 6, 7 meses. Eu caí da laje, eu quebrei o braço e bati o rosto no chão. Quando eu levantei do chão, eu olhava as pessoas e via elas de cabeça para baixo, com o trauma na cabeça, sabe? Eu sei que correram comigo. Bem naquele dia, faltou luz no hospital. E me levaram para outro hospital, também estava sem luz. Nossa. Então eu estava segurando o braço quebrado. E porque se soltava era uma dor terrível, terrível, terrível. Eu sei que eu tinha convênio no trabalho e tudo, só que não precisava de tipo um gesso, que não estava insuportável aquilo, né? Tive uma fratura exposta nesse braço aqui. E a hora que eu caí da laje, a Lucy estava embaixo. Que teve um vendaval, a telha estourou o encanamento. Ia faltar água, né, pra gente tomar banho. Ela tá de 6 meses, mulher bem barriguda, fica muito incomodada. E na hora que ela me viu caindo, o impulso dela foi tentar me segurar. E eu não sei como Deus fez aquilo. Eu caí sim, mas ela não conseguiu me alcançar. Ela estava bem embaixo. Eu ia cair em cima dela. Meu Deus. Tudo ali colaborava para eu cair em cima dela e talvez não tivesse ela e nem tivesse o neném. Nossa. Mas eu não sei como Deus tirou ela debaixo de mim. Ela não, na hora que eu caí, não estava. E aí, conseguimos achar um hospital, né, voltou a luz e tal. Graças a Deus eles me engessaram. E o pessoal não conseguia falar com o meu convênio para me remover de lá. Porque no convênio eu teria mais recursos, né? Sim. Eu estava com o olho machucado, eu estava, né? E só conseguiram me engessar e colocaram uma tala no meu olho aqui. Eu fiquei no meio de 2 pessoas que foram baleadas. Meu Deus. E eles gritavam de dor o tempo todo. Meu Deus. Tempo todo. E eu falei, meu Deus, por que eu tô aqui? Eu tive um breve cochilo e eu lembrei que uma vez foi me falado por uma mulher de Deus que eu teria que ir no hospital cuidar das pessoas. E eu postergava isso. Quando eu dormi, eu me vi no hospital. Eu lembrei desse dia, eu me vi naquele dia recebendo essa palavra. Jesus. Que eu iria no hospital. Eu acordei. Quando eu acordei, eu entendi o porquê. Né? Um dos porquês. Sim. Né, daquilo. Não tô falando que Deus quebrou meu braço e me jogou no chão, né? As pessoas às vezes falam, tá vendo? E o cara que tava do meu lado, ele queria água. Ele tinha tomado uns 8 tiros. Meu Deus. E o outro que tava do outro lado tinha tomado acho que uns 4 tiros. Eu sei que o que tá desse lado aqui, xingando a enfermeira, xingando, eu quero água, e xingando a mulher de palavrão. Eu falei, ô meu querido, o que aconteceu com você? Ele falou pra mim, crocodilagem, mano. Falei, crocodilagem, foi seus amigos? Foi, mano. Eu vou sair daqui, eu vou jurar um por um. Falei, mas você tá todo furado, e você é brabo, hein? Você não viu que Deus te deu um livramento? Aí ele parou e ficou quieto. Você não percebe que você só tá vivo porque Deus tem plano com você? Porque tem gente que, na sua situação, toma um tiro na perna e morre de tanto sangrar. Você tomou quantos? Aí ele falou lá, eu tomei 8. Verdade. Eu falei, Jesus te ama. Eu não sei quem é você, o que você faz, o que você fez com esse pessoal, mas Jesus está falando que quer te dar vida, que quer, né, prolongar a sua história. Eu tô com muita dor. Eu falei, se eu orar por você, você vai pedir para Jesus cuidar de você, entregar a vida para ele? Eu vou, mano, eu vou sim, eu tô com muita dor. Eu comecei a orar por ele no hospital. Senhor Jesus, tal, entreguei a vida dele para Jesus, pedi para Jesus ter misericórdia dele, perdoar ele. Aí eu falei, fala comigo, Deus é bom. Ele, Deus é bom, mano, Deus é bom. Aí eu perguntei, está com sede ainda? Ele falou, não, parece que alguém me deu água. Falei, tá doendo? Também parou de doer. Falei, então você vai dormir e vai parar de xingar a mulher. Parece que desligou um botão nele. Foi o poder. O outro do lado, a enfermeira levantou a cama. Aí ele fazia, ai, tá bom, tá, baixa um pouquinho. Ela baixava e falei,
Se levanta, dói, se abaixa, dói. Falei, você viu aí o rapaz do lado? Jesus, para você também, né? Uhum. Tem vida para te dar. Meu Deus. Tem vida. Eu não sei o que aconteceu. E ele ria assim para mim, tipo, não conseguia falar por causa da. Você quer que eu ore por você? Eu orei por ele também. Pedi a misericórdia de Deus pela vida dele. Pedi para ele confessar Jesus como Salvador. Eu terminei de orar para os dois, eles dormiram. Eu não sei como contabilizar isso. Eu orei por eles dois. Chegou alguém para me levar para o convênio. Meu Parece que eu Deus. estava ali Só para esse momento. para ministrar na vida daqueles dois caras. Espero que, se eles estiverem vivos, no Hospital Central de Guarnazes, Nossa, santo Deus. eles vejam, né, essa nossa conversa aqui. Sim, meu Deus. E glorifiquem o nome de Deus. E aí eu fui pro convênio, fiquei lá, tal, tive alta, trocaram o gesso, mandaram eu para casa. Eu fiquei 45 dias engessado, talvez ia precisar fazer cirurgia, porque foi exposta, né? Nossa. E nós orando, tudo, pedindo a misericórdia do Senhor, não precisou fazer a cirurgia. Só que teve um outro problema. Eu fui para a Caixa e o INSS entrou em greve. Nossa. Então eu Bem nesse tinha momento. dinheiro retido na conta que não dava para sacar, Meu não podia Deus. voltar a trabalhar porque não tinha alta médica e não recebia do INSS porque o INSS estava em greve. Sim. E o neném mexendo, o neném agitado, meu filho tava loucão para nascer tal, e ela me falava, põe a mão na barriga aqui, fala com ele. Eu colocava a mão na barriga assim e falava, cabeção, para de agitar com sua mãe. Mas eu tava com medo de chegar a hora e eu não ter condições, né, para levar ela até o hospital, para comprar uma fralda. Eu tava desesperado, só que eu não deixava transpassar. Eu comecei a orar a Deus, precisava de cômoda, precisava de comprar um berço, Meu né? Deus. E eu lá esperando o INSS voltar e nada dele voltar. E eu sei que chegou a hora dela dar luz. Eu, preocupado, falei, Jesus, eu preciso de uma resposta sua. Eu fiz um jejum. E falei, Deus, minha situação é essa. O Senhor pode abrir porta até no deserto. É verdade. E eu não tenho o que fazer. A minha família me ajuda como pode. Mas a minha situação é bem delicada e é um momento que todo pai fica na expectativa. Eu tô com medo de não ter como, né, amparar meu menino, minha esposa, né? Se o Senhor me abençoar nesse momento, eu vou em homenagem ao Senhor. Eu vou colocar um nome de Abner no meu filho. O nome dele vai ser Abner, que a tradução é meu pai é luz. Toda vez que alguém perguntar por que eu escolhi esse nome, eu vou dizer que o Senhor cuidou. Meu pai cuidou do nascimento do meu filho. Meu Deus. E eu orei e abri uma palavra. Falei, Deus, confirma se o Senhor está comigo. Se não, se eu tiver que passar, só me dá força. Quando eu abri a palavra, saiu a oração de Ana. Se me deres um filho varão, Amém. a ele eu entregarei a ti eu entregarei ele todos os dias da vida dele. Eu fechei a Bíblia e falei para Luci, vamos ter paz na alma, que o Senhor vai trabalhar. Passados uns 3 dias, eu não tinha telefone. A moça da RH ligou para a vizinha e falou para me ligar para lá, para a RH da empresa, urgente. Eu peguei o orelhão, liguei. Ela falou assim, olha, o Recursos Humanos se reuniu aqui, o pessoal da parte social da empresa, pagou a sua dívida no convênio. Senhor. E o convênio disponibilizou para o nascimento do seu filho o Hospital Santa Joana, na Paulista. Eu acho que para ter neném lá hoje deve estar uns 30 mil reais. Santo Deus. E eu falei, mas esse hospital onde é? Na Paulista. Eu falei, meu Deus do céu. Tá tudo certo, ela vai dar entrada lá. O pediatra vai estar esperando, né? Doutor, acho que é Antônio Almendra, eu acho que era o nome do pediatra. Eu sei que chegou o dia, né, do neném nascer. Quando eu cheguei naquele lugar, eu era o único preto e o único pobre. O único corintiano. Ai, eu perdido. Falei, bom, ficar de boa, vamos pensar que eu sou jogador do Corinthians, né? Muito mais jogador do Corinthians, eu sirvo o reino. Glória a Deus. Muito mais que ser jogador de qualquer. Amém, meu Deus. Sirvo o reino. Eu sei que a gente ficava assistindo TV lá, esperando a hora do neném nascer, e aí a programação era interrompida, era um telão gigante, tamanho da parede.
E aí, na hora de interromper a programação, saiu umas bexigas, falava, Hospital Santa Joana, tenho o prazer de anunciar mais um nascimento. E aparecia o neném chorando e o nome dos pais. Aham. E eu lá olhando, falei, que legal que é aqui, bem na hora do desenho, Caverna do Dragão, Ah. lá assistindo. Aí os pais se levantavam, se abraçavam, se cumprimentavam, né? Aí falava, é meu, tal, tal. Aí bem na hora do Caverna do Dragão, eu tô lá e interrompeu a programação. Eu, Hospital Santa Joana, tenho o prazer de anunciar mais um nascimento. Eu vendo aquele menino chorar, falei, bom, o meu não é que filho de... Tá muito claro, né? E de boa, os caras, quem é o pai? Quando eu vi Douglas, eu falei, é meu! É o meu filho! O pessoal me abraçando, tal, ele chorando. E eu tô dizendo isso para dizer que Deus torna o impossível possível, Verdade. gente. Glória a Deus. Deus é Ele bom. mandou João Batista para o deserto para ensinar o João Batista a confiar nele. E ele vai mandar você e eu para o deserto quando precisar. Verdade. Para mostrar que ele é o recurso. Às vezes você trabalha numa boa empresa, mas não é esse o seu recurso, é Cristo. É. Às vezes você tem uma boa formação acadêmica, mas não é esse o seu recurso. A verdade, o seu recurso é Cristo. Amém, Porque Jesus. no livro de Samuel diz que ele faz o príncipe comer com o Aleluia. mendigo. E ele faz também o mendigo se assentar entre os filhos de Israel. Amém, Jesus. Então ele é o maior recurso. Claro que nós temos que nos preparar, né, para a vida, se aperfeiçoar para o mercado. Não estou falando que tem que sentar e esperar chegar, não. Mas ele é o recurso mais supremo para tudo, né? Fiquei lá instalado numa suíte, na Avenida Paulista, e olhar para baixo e falava, onde você chegou, hein, negão? De Itaquera. Tocava um sino, vinha um garçom trazer suco para a mulher, James, você falou, olha, até garçom, até Bordeaux ele preparou. Deus é Deus, né? Bendito seja Deus por tudo isso. Bendito Glória seja a Deus. E hoje meu filho está com 29 anos, é formado em Direito, né, pela misericórdia do Senhor. Serve a Deus na Assembleia de Deus, é músico, toca saxofone na Assembleia de Deus. Glória a Deus. Eu sei que a dificuldade da vida é por um breve momento. Verdade. Nada vale a pena, nada justifica se afastar do amor de Cristo. Verdade. Ele vai provar, mas ele vai uma hora dizer basta, né? Chega dessa provação, chega desse momento, tem um novo tempo para você. É assim que ele faz. E glória a Deus por isso. E depois vieram as meninas, né? Gêmeas. Ele tem gêmeas. Gêmeas. E aconteceu um negócio, eu não sei se foi porque eu falei. Conte. Não sei se foi porque eu falei. Ai, Deus. A Bíblia fala que na língua tá. Né, nas palavras. Tem poder. Tem palavra poder. Tem poder. Eu estava vivendo um momento difícil no trabalho. Um chefe muito perturbadão. E ele queria me mandar embora. Ele falava que para que pudesse me desligar mesmo. É que ele não tinha autonomia da direção para fazer isso. E eu chego em casa, eu guardando, né, recursos para essa demissão, porque eu falei, quanto tempo eu vou ficar fora do mercado? Eu não sei. Eu cheguei em casa para falar para a mulher gastar menos, economizar dinheiro. Ela vira para mim e falou, Douglas, eu tô grávida. Eita. Eu falei, que bonito. Que bonito. É isso mesmo? Eu tô grávida. Eu falei, Jesus, que bonitinho, Jesus. O senhor sabe o que eu tô passando no meu trabalho? O senhor permite, como se a culpa fosse dele. O senhor permite um negócio desse? Faz assim. A minha mulher é branca, né? Eu falei, Jesus, eu não tenho filha. Manda 2 meninas agora. Olha já que aí. O senhor tá brincando comigo, mas manda uma preta e uma branca. Falei desse jeito. Ela, para, você é doido. Eu falei, não, deixa vir. Tá tudo de cabeça para baixo. Aí você me vem com essa notícia, mas o que tá acontecendo? Eu não cheguei nem a falar para ela o porquê que eu tava expressando esse amor todo, né? Esboçando esse amor. E aí, nesta empresa, foi nos aberto uma oportunidade de convênio para a família, acho que no 6º mês da gravidez. Ela estava indo no posto, mas só fazendo pré-natal, não tinha feito ultrassom. No 6º mês que a gente conseguiu o convênio,
a empresa fechou contrato lá com uma seguradora, ela foi fazer o pré-natal no convênio. Uhum. E aí eu cheguei, ela tava com a mesma expressão de quando ela veio falar que tava grávida. Eu falei, o que foi? Ela, você não sabe. Eu falei, claro que eu não sei, você não me falou. Ela, a médica falou que são 2 meninas. Eu falei, ah, que bonito, Jesus! Me dá uma Ferrari agora, é só pedir. Aí eu fiquei aqueles 3 meses na maior agonia. Falei, será que vai nascer uma preta e uma branca? São 2 meninas. Já profetizou 2 meninas? E são 2 meninas, eu já sei. E eu sei que, para a glória de Deus, nasceu uma mulatinha, a cara da mãe dela. Sim. E nasceu uma sararazinha, a cara do Sua pai. Cara. Com traço de preto, cabelo loiro meio difícil. E hoje também, graças a Deus, estão casadas minhas filhas, servem a Deus, né? Graças a Deus, a minha família está no altar do Senhor. Eu falo isso para que é continuação do testemunho, Sim. né? Continuação do testemunho. Jesus fez essa surpresa aí, com alguns dias de nascido, a Raquel, que é a caçula, né, das duas, ela broncoaspirou o leite, também. Nossa. Parou de respirar em casa, chegou no hospital praticamente morta, foi ressuscitada. Meu Deus. E eu cheguei eu estava no trabalho, ligaram para mim urgente pro hospital. Meu irmão falou, mas passa no banco e traz dinheiro. Eu falei, eita. Tipo, para fazer alguma coisa. Nossa. Eu cheguei lá, ela estava bem magra, bem assim, que ela era gordinha, né? Aquele momento ali daquele processo, né, que o leite foi pro pulmão. Ela ficou bem destruidinha, assim, bem abatida, mas aí, graças a Deus, falaram, ela chegou aqui de um jeito e ela tá milagrosamente de outro. Jesus não deixou também minha filha fazer a viagem. Glória a Deus. Né, deu vida, graças a Deus. Então, assim, a gente teve, assim, pela misericórdia de Deus, muitas experiências, né? Que eu costumo dizer que o que está no nosso alcance, Deus não vai fazer por nós. É, verdade. Deus não vai fazer o que Ele colocou ao nosso alcance. Mas o que foge do seu alcance, do meu, aí entra o braço poderoso de Jesus. Quando falo disso, eu lembro da oração do Josué, né? Ele precisava vencer o pessoal de Ai e não podia escurecer, porque o terreno podia ter alguma coisa que eles desconheciam. Eles precisavam de luz para vencer aquela peleja, né? E aí o Josué olhou para o sol e mandou o sol se deter no lugar que estava e a lua parar no lugar que estava. E a Bíblia diz que nunca teve um tempo como aquele, que Deus ouvisse a oração de alguém daquela forma. De mandar porque hoje se sabe que a Terra gira em torno do Sol e o Sol em torno da Terra. Né? A Terra dá uma volta completa em torno do Sol em 365 dias. Nós temos as estações e o Sol já dá uma volta de 24 horas para ter o dia, a luz do dia, a luz da noite. Mas os dois giram em torno de si, né? O universo está em movimento. E a oração do Josué fez os dois pararem, para que Deus desse vitória. Então, Josué não podia parar o sol. Né? Quem tinha que parar o sol era quem fez o sol. Então, o que tiver no nosso alcance para ser feito, nós temos que enfrentar. Nós temos que enfrentar a luta, nós temos que olhar as dificuldades, crendo na possibilidade de haver mudança, exercitar a esperança, nossa esperança é viva, né, que é Cristo. Agora, o que você não puder fazer, tem alguém que pode. Verdade. Tem alguém que pode te surpreender, me surpreender, que é Cristo. Amém, nossa. Testemunhos muito fortes. E tudo isso que nós estamos falando, você falou que você apregou um jejum quando o seu filho, né, enfim, estava ali para nascer. Você falou do poder da oração também. Mas, ministro, você já enfrentou, sejam batalhas espirituais, em que você falou, Senhor, vem aqui agora, porque sem o Senhor, sem o poder que vem do Senhor, eu não vou conseguir, enfim... a gente viu que há poder na oração, há poder em jejuar também, mas você pode contar um pouco mais pra gente sobre experiências que você tenha tido, que você falou, Senhor, vem aqui, porque essa batalha, sem o Senhor, eu não vou conseguir. Nós temos um ministério como obreiro de orar nos lares, fazer visita nos lares, né?
E pela misericórdia do Senhor, a gente pôde participar de batalhas espirituais assim inimagináveis, né? Quando eu era mais jovem, na Coab Bonifácio, tinha uma moça lá que ela passou muito tempo querendo ser mãe, e depois que conseguiu realizar o sonho de ser mãe, veio alguém para frustrar esse sonho. Ela entrou numa depressão pós-parto muito profunda. E ela morava no quarto andar. Quando o neném chorava, ela escutava uma voz para ela jogar o neném lá de cima. Santo Deus. Ela, em vez de ela tirar o peito para amamentar, ou simplesmente olhar se o neném estava querendo trocar fralda, a intuição dela levava ela a jogar o neném lá de cima. E ela pediu ajuda, né, para o povo de Deus, e eu sei que chegou até a gente, né, tinha um grupo de visita na época, tinha um pessoal bem aplicado a isso, irmã Ângela, irmã Rose, irmã Beth, o pastor Evandro Sobral, o irmão Ronaldo Rosenberg, e nós fomos lá nessa casa dirigir uma oração por essa moça, e o tempo todo, nós orando por ela, a gente orando pela vida dela, né? O Espírito Santo incomodava que o problema não estava só ali. E entramos em oração naquele apartamento, pedindo a misericórdia de Deus, pedindo para que aquela força do mal recuasse. E a mãe dela decidiu confessar que um espírito de uma mulher aparecia fumando e atormentava a casa, andava na casa. A mulher tragava, jogava fumaça nelas. E o Espírito Santo envolveu bem forte. Eu falo isso porque o natural do ser humano ouvir uma coisa dessa é se arrepiar de medo. É uma coisa que você não vê todo dia, que você não lida como você vai comprar um pão, como você vai pôr gasolina no carro. E aí, na hora, uma coragem veio do céu. Eu falei, cadê essa mulher? Não, ela aparece do nada. Eu falei, eu vou orar a Deus aqui. Se ela aparece para você, ela tá aqui. Provavelmente está sobre a sua vida. Era a dona da casa. A mãe dessa moça. E nós começamos a orar forte. E eu pus a mão assim no ombro dela e falei, me leva. Ela passou lá no quarto e ela se tremia de medo. A mulher tinha pânico. Causava pânico na dona da casa. A mulher se gelou todo, começou a suar. Não, eu não quero. Não, eu falei, em nome de Jesus. Eu estava morrendo de medo, mas o diabo não sabia disso. Né? Eu falei, em nome de Jesus, vamos enfrentar. Ela tem que ir embora, a casa é sua. Deus falou para Abraão que onde a planta do pé dele pisasse era dele. Glória a Ela Deus. tem que respeitar você aqui. Jesus é o mais valente, mas era o Espírito Santo que estava dando, sabe aquelas palavras? E ela indo comigo nos cômodos e a mulher desapareceu. Eu falei, não, ela está aqui, como desapareceu? E em nome de Jesus, cadê você, força do mal? Vamos. Aí chegamos no quarto. Quando nós entramos no quarto dela, ela de olho fechado, eu falei, abre o olho. Para mim ela não vai aparecer, é você. Quando ela abriu o olho, a mulher deu um grito. Ela tá bem aqui na frente. Eu sei que me gelou todo o corpo. Eu senti aquela força, aquele espírito de morte. Meu Deus. Eu senti aquela opressão. Parece que o ar do meu peito, do meu pulmão sumiu. Horrível. É a sensação que ele causava nela. Por isso que ela ficava daquele jeito. E aí, na hora que ela falou, tá aqui na frente, eu gritei, em nome do Senhor Jesus, Glória a Deus. A sua força está quebrada, a força do mal, volta pro abismo. Aí a dona da casa deu um grito, caiu no chão, né? Quando ela levantou, glória a Jesus. Eu falei, o que você está sentindo? Nada. Falei, a opressão sumiu. Falei, tá bem, tô. Aí orei pela filha dela, que estava com o neném, orei por neném. E voltamos lá, depois de uma semana, 10 dias. Perguntei, né? Falei, a neném chora, chora. E você? Eu dou o peito normal. Eu falei, você tá ouvindo louvor? Que nós orientamos ela a colocar louvores. Ela é. E quando eu canto com as mulheres, eu sinto meu queixo tremendo assim. Parece que Deus quer me batizar com o Espírito Santo. Sim. Aquela força do mal foi quebrada pelo nome de Jesus. Aquela mulher foi liberta, sabe? Muito glorioso aquele dia. Nossa. Muito glorioso. E ver aquela família bem. O pai, que era uma pessoa cética, né? Sim. Não sei nem se essa é a palavra. Ele começou a frequentar a casa de Deus também, começou a se interessar pelas coisas do céu, sabe? O irmão que tinha depressão profunda, Jesus colocou as mãos. Glória né? a Deus por isso. Até se essa família, se alguém, né, depois ver essa nossa conversa, manda um oi lá
os comentários, Sim. porque eu perdi o contato, né? Eu mudei de lá e eu perdi o contato. Mas teve esse episódio e outros, né, que nós, ministrando assim nos lares, participamos pela misericórdia de Deus. É importante você falar disso, para honra e glória de Jesus. Jesus ainda faz isso. É verdade. Às vezes existem pessoas que estão atravessando esse tipo de problema, tão oprimidos. Tem gente, eu conheci pessoas que saíam do trabalho e ficavam andando na rua porque não queria ir para casa. Chegava em casa, sentia mal. Aquela opressão. Aí ficava na rua o quanto podia. Ficava num bar, jogando sinuca, ia pro boliche, inventava coisas. Eu não estou falando que ir pro boliche é errado. Eu estou dizendo da pessoa pra não ir para a própria casa, porque lá, né? Sim, sente alguma coisa, tá tendo um embate, tá evitando contato com um filho, contato com um ente querido, uma esposa, contato com alguém. Quando vê a pessoa, dá aquela amargura. Esse tipo de cativeiro, Jesus destrói isso aí. Em nome de Jesus é o mais valente. Amém, ele Jesus, chega, né? Se você permitir, ele chega na sua vida e ele propõe uma mudança de verdade. Né? Ele propõe essa mudança, ele faz aquela sombra embora, aquela força negativa ser dispersada. Jesus, ele desfaz, né? Mas ele é educado. As pessoas falam assim, eu tenho fé em Deus, eu tenho Deus, mas às vezes não adianta. Por quê? Quando Davi errou, ele cometeu um erro contra a palavra de Deus, né? E o profeta falou para ele, você transgrediu o mandamento. Porque você me desprezou. Deus se sentiu desprezado porque Davi não guardou a palavra. Jesus fala assim, ó, vocês serão meus discípulos se guardarem os meus mandamentos. Então não adianta falar que você acredita em Jesus, que você tem Jesus, você gosta dele, e você não vive a palavra. Não é a palavra do irmão Douglas, da irmã Laís, é a palavra do Senhor. Né? A gente precisa dar atenção a isso. Às vezes a pessoa... Eu até acredito que tem amor, tem respeito por Jesus, tem um sentimento muito lindo por Jesus, mas se a gente não guarda os mandamentos, a gente dá legalidade muitas vezes para o mal entrar. Verdade. Então, eu quero muito que você que está ouvindo entenda isso. Não dá para ter pecado de estimação. Meu Deus. Eu tenho uma coisinha que eu faço, mas eu dou cesta básica, eu tenho uma coisinha que eu faço, mas eu ajudo. Verdade. Isso torna você um réu confesso, né? Tem que lutar para abandonar aquela coisa ruim, aquele sentimento ruim. Todos nós, né? Tem que lutar. Que nem falei fora, tem que matar leão todo dia. Eu já falo diferente. Todo dia 1000 tem que cair do seu lado e 10.000 à sua direita. Glória a Deus. E você não ser atingido. Todo dia. Né? Dá para fazer isso sem o Espírito Santo? Não dá. Dá para fazer isso sem Jesus? Não dá. Sozinho a gente não consegue, né? Mas Jesus, ele nos dá um entendimento, nos dá um novo tempo, ele nos dá força para combater isso. Não dá para empurrar com a barriga as coisas. Essa família, eu fui lá orar, eu estou falando da moça que estava com aquela depressão pós-parto, mas a nenhum momento a mãe falou que estava vivendo um momento horrível desse. Sim. Porque o mundo espiritual é tão real quanto o mundo físico. O mundo físico só existe porque existe o espiritual. Se você acredita só na matéria, você vai beliscar um defunto e ele não vai gritar, ai. Né? Não vai. Certo? Por quê? Porque ali está só a matéria, o espírito não está mais. Né? Então o mundo espiritual ele é real. Verdade. E a gente precisa estar calçado com a preparação do evangelho e entender que Jesus pode transformar todas as coisas velhas em novas. Jesus, ele pode. É muito interessante, ministro, você falar sobre isso, porque existem muitos lares, até mesmo de crentes, que eles não... até mesmo que oram, que buscam, mas não conseguem ver que dentro da casa, às vezes pode estar escondido mesmo, às vezes um demônio, enfim, porque a gente vê isso, muitas vezes a gente vai fazer uma visita, entra lá na casa e já sente aquela opressão, já sente aquele peso, e às vezes as pessoas falam, mas eu sou crente, mas eu tô na igreja, eu tô orando, eu tô buscando. Isso assim, são duas coisas que eu costumo dizer. Ou a pessoa está sob ataque, né? Qual foi o pecado do Jó para ter que ele levante todo? Ser fiel. Verdade. Então vai acontecer situações
que Deus vai permitir que a gente esteja sob algum tipo de ataque. Até pra gente, o salmista Davi, ele fala, ele habilita as minhas mãos, ele adestra as minhas mãos para guerrear. Como assim? Deus é de briga? Deus é o Senhor dos exércitos. Ele só não quer que eu brigue com o meu vizinho, brigue com você. Tem que brigar contra o mal. Espiritual. Todo mundo fala, né, do Davi derrotando Golias. Mas para o Davi derrubar o Golias, Deus ensinou ele a brigar. Sim. E que escola que tinha para derrotar um Golias? Que escola que tinha na época? Será que um monge budista ensinou o Shaolin para ele? O Neo do Matrix? Entrou um Morfeu lá e falou, Davi, vem cá. Não teve isso. Verdade. O profeta Samuel derrubou o óleo na cabeça dele. O Espírito de Deus se apoderou dele. E aí Deus falou, agora eu vou te ensinar comigo como é que é brigar. Ele estava pastoreando as ovelhas e o que acontece? Aparece um leão e um urso. E ele falou, olha, ele fala para Saul, quando eu dei por mim, glória a Deus, uma força me tomava. Amém, Jesus. E eu ia para cima do leão. Meu Deus, aleluia. Ele ensina nós a lutar primeiro. Deus glória sempre vai fazer isso. Verdade. Então, quando vem as dificuldades, gente, né? São duas coisas. Permissão por provação, né? Permissão, que não estou falando aqui do gigante, estou dando esse exemplo. Ou pode ser brecha. Esse caso espiritual, às vezes a pessoa aceita Jesus, mas não entende que o evangelho é renúncia. Jesus falou, aquele que quer vir atrás de mim, negue-se a si mesmo. Glória então, o meu orgulho de Douglas para Jesus não serve nada. Meu orgulho de corintiano ferido. Né? Negue-se a si mesmo. Você reconhece que você é pequeno, reconhece que você é fraco, que você não é nada. Quando fala lá em Jeremias capítulo 9, versículo 23, não se alegre o rico da sua riqueza, nem o forte da sua força, e nem o sábio da sua sabedoria. Mas se alguém quiser ter orgulho de alguma coisa, orgulhe-se disso, diz o Senhor, em me conhecer. Amém, Deus. Em saber que eu pratico a misericórdia e o juízo. Glória a Deus. Então, se cabe algum orgulho para o sábio, para o forte, e para o rico, ele fala, isso aí não é nada, se orgulhe, tem orgulho. Por isso que tem muitos cristãos que falam, eu sou servo do Deus vivo. Glória a Deus. A pessoa entende que, né? Glória a Jesus. Glória a Deus. É muito mais que tudo isso aí. Então, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Então, se eu não negar os meus desejos, não é porque quando o Caim, né, ia matar o Abel, Deus falou para ele, o pecado já está à porta, Caim. Luta contra ele. É você que tem que dizer não para ele. Fala, Deus, olha, eu estou passando por isso, eu não consigo. Você que tem que dizer não, eu não vou lá, eu não vou fazer isso, eu não vou falar com fulano que vai dar isso, eu não vou ligar para fulana porque eu não vou ligar para fulano porque fulano vai. É você que tem que dizer não, é você. Mas eu tô com vontade, tá com vontade é a carne, mas aí você vai concretizar, você vai, né? Então o evangelho sempre vai ser renúncia. Sereis meus discípulos se guardarem os meus mandamentos. Então a gente tem que olhar para dentro de nós e dizer, olha, eu tenho que mudar o meu caminho. Eu tenho que, sabe, como diz o apóstolo Paulo lá, deixar o velho homem morto, não posso ressuscitá-lo. E porque tudo que a gente faz, que o homem fizer, plantar, ele vai colher. Verdade. Então nessas causas espirituais, né? Você identifica quando você vai orar por alguém e facilmente, estou dizendo de cristão, tá? Estou falando da pessoa do mundo. Facilmente o Espírito de Deus testifica que é uma prova, Deus renova a pessoa e fala, isso vai acabar. E você também identifica situações que o Senhor Deus fala, é escolha dele. Vamos orar num lar, um determinado bairro, e chegamos lá, a pessoa estava com um problema muito sério, um casal. E durante o sono, durante a noite, apareceu um homem de cartola no quarto
E ele acendia um cigarro, cruzava a perna e não deixava eles dormir. Falava que a casa era dele, que eles eram Santo dele. Deus. E atormentava esse casal. Meu Deus. E a coisa foi ficando cada vez mais intensa. Ele começou a obrigar o casal a dormir no chão. O marido e a esposa via. Santo Não era a Deus. brisa de alguém que chegou Não era uma bêbado. visão, era... O marido e a esposa via aquele incômodo, eram acordados, Sim. acordava assustado, sabe? Por causa daquilo. E o negócio foi tão forte, tão forte, tão forte que ele começou a exigir que esse casal fosse dormir na cozinha, em cima do Meu papelão. Deus. Ele dizia que o quarto era dele. E nos chamaram lá para fazer oração, nós oramos, em nome de Jesus. Uhum. E a hora que foi para ser ministrada uma palavra, sabe aquela parte em Jeremias que Deus fala, não ore por esse povo. Não. Eu falei para ela, senhora, eu vim da minha casa aqui com a missão de orar com vocês e por vocês. Mas eu estou sendo aconselhado pela palavra de Deus a não fazer isso. Porque essa situação precisa de uma determinação de vocês. Esse ser está achando alguma legalidade que ele acha que ele pode fazer isso porque vocês dão carta branca para ele. Aí eu falei, olha, o marido com a cara feia para mim, assim, ele não gostou. Falaram que você ia vir aqui benzer a minha casa. Eu falei, eu não sou benzedor. E eu falei, essa força do mal não tem medo de mim, eu sou só um homem. Ele tem medo, ele se pela de Jesus. Glória a Deus. Jesus faz ele tremer e temer. Isso é bíblico, falei para ele, está no livro de Tiago. Jesus é conhecido por ele como o Senhor dos Exércitos. Para nós ele é o bom pastor, mas para esses caras aí ele é o general. Glória a Deus. E ele não tem medo de mim. Então vocês precisam entregar a vida para Jesus. Ah, mas não falaram para mim que eu tinha que ser crente para ter paz? A mulher ficou brava. Não falaram para mim que você ia obrigar eu seguir a sua fé? Eu falei, não, eu não estou obrigando, eu estou replicando o que a Escritura está dizendo. Eu podia abrir aqui, a Bíblia tem 60 e poucos livros, eu podia abrir aqui uma palavra dizendo eu sou o bom consolador, eu sou o guarda de Israel, e o mal continuar. Vocês iam falar, veio aqui orar, mas não adiantou nada. Porque eu não faço nada. Eu sou só um papagaio. E o papagaio só repete o que ele ouve da boca do dono. Verdade. Eu sou só um papagaio. Eu falei para a senhora, não deve ter visto Papagaio Negão. Mas eu sou a primeira exceção. Eu vim repetir o que vem lá de cima. E eu não posso fazer nada se você não tomar uma atitude. Jesus disse, vinde a mim. Glória a Deus. Cansado e oprimido. Que eu vou aliviar você. Jesus disse, eu pego esse fardo pesado e ponho um leve. Jesus. Agora eu só repito o que Jesus fala. Meu Deus. Aí eu agradeço então a sua visita. Eu falei, já estou indo embora. Eu vim aqui para orar. Ele está falando para orar. E a senhora com essa educação toda, já estou indo embora. Fomos embora. E eu continuei orando por eles, né? Pedindo a Deus que tivesse misericórdia. E perguntei para a moça que marcou a oração. Eles ficaram muito bravos, que eles acharam que você ia soltar um encantamento lá da parte da Bíblia. Ia dizer umas palavras lá que ia afugentar. Eu continuo, falei, ó, eu continuo orando por eles, pedindo que Deus tenha misericórdia, né? E passou mais ou menos uns 20 dias, a moça me ligou e falou assim, você não sabe o que aconteceu? Eu falei, o quê? A situação daquela família se agravou, aquela coisa ruim começou a obrigar que eles dormissem do lado de fora de casa. Meu Deus. E da cozinha para chegavam no trabalho muito mal, porque não dorme a noite inteira, a pessoa fica muito mal. E eu sei que domingo eles foram até uma igreja e entregaram a vida para Jesus. E essa semana eles dormiram todos os dias, a noite toda na cama deles. Então precisa ter renúncia. Sim. Né? Jesus não é brincadeira. Jesus não é um fantoche. Aqui acho que é Vila em Ocunhé, teve um culto de domingo e foi uns jovens, né? Vamos entrar nessa igreja aí para participar do culto? E eles ouviram a palavra e tinham o mais debochado deles. Vão aceitar Jesus? Faz mal nenhum, não. Aí o pastor perguntou, quem é que quer aceitar Jesus como Salvador? Aí eles levantou a mão e os amigos, você é doido, você é um zoeiro, você não sei o quê. E aí ele falou, não, eu quero, mas eu estou em dúvida, pastor. Que dúvida que você tem? Aí ele falou pro pastor assim, eu quero entregar só uma metade. A outra metade minha quer continuar no mundo. O pastor ficou chateado com aquilo. Falou, poxa, você interrompe o culto para brincar?
Aí o pastor, poxa, foi chamar a atenção dele, o Espírito de Deus falou no coração do pastor, eu vou mostrar quem sou eu. Meu Deus. Aceita a parte que ele está me dando. Aí o pastor se acalmou e falou, que parte você quer dar para Jesus? Ele, pede para ele escolher. Não, é você que tem que dar. Não é nem qualquer uma. Você que tem que dar. Aí ele falou, pode ser esse lado aqui. Aí o pastor orou. Jesus, esse jovem, ele veio aqui à frente, ele quer te dar esse lado direito dele para o Senhor. O Senhor não rejeita oferta de ninguém, o Senhor é bom. Aceita a metade dele como Salvador. Meu Deus. O pastor orou. Sim. E aí terminou o culto, o pastor foi para casa sem entender, né? Isso eu tinha 22 anos. O pastor foi para casa sem entender. No domingo, teve outro culto. E, normal, durante a organização de culto, começo, os louvores, entra lá uma pessoa, a igreja estava cheia. E o pastor, no final, fez o apelo, tem alguém que quer aceitar Jesus? Aí veio aquele jovem. Meu Deus. Pedindo oração. Meu Deus. O pastor, você é aquele que estava domingo? Sou eu. Ele falou, essa semana empipocou todinho o lado que ele não deu. Meu Só deu, sabe, brutuejo, quando dá, quando a pessoa pega aquela alergia? Uhum. O lado que ele estava todo cheio de brutuejo, bem na metade não tinha nada. O nariz dele, a ferida só ia até a metade, para cá estava limpo. Aí ele falou, tava brincando com coisa séria. Será que Jesus quer eu ainda, pastor? Se você se arrepender, ele morreu por você, ele te ama. Meu Deus. Ele te ama. Você precisava entender que você... Como é que você fala pro Senhor do Universo que você... Mas eu achei que vocês crentes eram tudo louco, e não sei o quê. Agora eu tô vendo que Deus está nessa casa. O pastor orou por ele, pediu misericórdia, e o Senhor restituiu. Glória a Deus. Então, coisa muito séria servir a Deus. É. Né? A gente não pode achar que é coisa comum, que servir a Deus é como se fosse uma religião, seguir uma religião. Uhum. Religião você pode trocar. Verdade. Você pode trocar a religião a hora que você quiser. Né? Sim. Agora, de Salvador, que só tem um, como é que você faz para trocar? Só teve um que veio, morreu para te salvar. Aí você pode trocar de, sei lá, né? Sim. Toda hora surgem novas filosofias de vida, mas só teve um que pôde dizer isso que eu falei. Vinde a mim. Amém, Jesus. Cansados e oprimidos. Amém, Deus. Que eu vos aliviarei. Amém, Jesus. Tomai sob vós o meu jugo. É duro, hein? Mas aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Tem um jugo, né? Tem um jugo, que é lutar pela santificação, participar do reino, né? E é glorioso, como eu estava falando. Verdade. Nossa. Toma, molhar o bico. Bebe um pouquinho de água, porque, irmãos, quanta coisa, né, o ministro Douglas aqui trouxe para nós. São anos também no Evangelho, mais de 40 anos no Evangelho? Quase 20. Mentira. Eu vou fazer 50, né? Então tem... 49. Eu tô desde bebê servindo a Jesus. Mas eu tô todo dia aprendendo. É uma coisa tão assim... Quando Jesus fala lá que o reino de Deus é como alguém que encontrou um rico tesouro e desfez de tudo por causa desse tesouro. Você vê, né? Eu compartilho com pessoas de 80, de 90 anos, que para Jesus a pessoa fica velha para o mundo, para o nosso... Mas para Jesus nós somos eternas ovelhas. Verdade. Né? Eternos alunos, eternos discípulos. Então, todo dia você aprende, né, ser uma pessoa melhor. Você aprende a confiar mais em Deus. É um exercício constante, né, servir a Deus. É maravilhoso. Você falou, né, você está com 50 anos, mas hoje em dia eu vejo que os crentes velhos, muitos deles estão adoecidos, né? São manhosos, são elitistas, se não for do jeito que eles querem, não dá. Verdade. E Jesus, ele falou, olha, não tinha onde reclinar a cabeça, o filho do homem, a raposa tem seus ninhos, os passarinhos, as raposas têm seus covis, e eu não tenho onde reclinar a cabeça. Hoje eu estou em Samaria, amanhã eu estou na Galileia, né? Sim. Os discípulos perguntou para ele lá assim, onde a gente vai passar a Páscoa, mestre? Né? Aí Jesus falou, vai até onde tem um poço. Vai ter um homem que está tirando água, você vai seguir ele. Na casa que ele entrar, vocês batem palma e falam, onde o meu Senhor
vai celebrar a Páscoa com seus discípulos, vocês vão achar um lugar preparado. E os caras foram, seguiram o servo daquele homem. Quando o cara entrou na casa, eles perguntaram, aonde tem? O cara falou, entra aqui. O cara já estava sendo incomodado pelo Espírito Santo para preparar como se já tivesse para receber alguém, né? E Jesus já pelo Espírito Santo, mesmo Espírito Santo, claro, né? Jesus já tinha tudo preparado, né? Para aquele momento. Então a gente vê que o reino de Deus é uma coisa muito especial, muito seleta, é muito fino, né? É muito é um tesouro realmente, é um rico tesouro. Você está sempre aprendendo, sempre você está sendo ministrado, sempre você está sendo encorajado a continuar, né? Eu já pensei em desistir. Teve uma situação numa determinada cidade que tinha uma mocinha lá que ela lutou a vida toda pelo marido, porque o marido estava numa vida de crime, ela lutou. Quando Deus transformou o homem, ela virou a cabeça. Ela se achou bonita demais, nova demais, e, sabe, queria largar tudo. E aí foi indo, e aí quem começou a orar por ela foi o marido. Começou a orar por ela foi o marido. E eu tô falando isso porque neste momento eu falei que ia desistir. Vocês vão entender. E aí eu fui convidado para ir lá, né, fazer uma oração pela moça, porque ela estava em cima da cama e os rins dela estavam parando. Ela estava com a perna muito inchada, né, ela estava toda inchada. E nós oramos, eu pedi a Deus uma palavra, né? Falei, Jesus, dá uma palavra para mim ministrar na vida dela, né? O Senhor pode curar ou não, tal. E a palavra de Deus falava que o Senhor queria, dava a entender que o Senhor queria de novo que ela voltasse ao primeiro amor. Que aquela prova toda que ela estava passando é porque ela perdeu o primeiro amor. O Senhor tinha saudade daquela pessoa que lutou pela libertação do esposo, lutava pela família. Aí eu falei para ela, você quer uma prova que Deus vai te curar? Eu não vou pedir para ser agora, para você não ficar com vergonha. Mas a hora que eu ir embora, vai te dar uma vontade tão forte de fazer xixi. Eu falei assim para ela. Eu sou neto de mineiro. E na hora que eu fechei o olho, eu não falei por mal. E não falei comparando o ser humano. Mas eu lembrei de quando no pasto lá em Minas, os animais faziam xixi de furar a terra. Sei. Saia tanto xixi. E eu falei pra ela, você vai fazer tanto xixi que vai precisar pôr um balde. Porque você saber que Jesus faz o que tá parado voltar. Meu Deus. Ela riu, né? Pôr um balde, um banheiro do lado da cama, né? E a gente foi embora, pra glória de Deus. Na outra terça-feira, voltei, né? Era campanha de 3 dias. Aí eu voltei. Quando eu voltei, a moça rindo. Ela era bem clarinha, assim, igual você, rindo. O que foi? Ô, irmão, é engraçado, não precisava do balde, o banheiro é ali. Eu falei, mas é só pra cumprir a palavra de Deus. O que aconteceu? Eu tava de boa, assim, irmão. Me deu um desespero. Mãe, eu vou fazer xixi. Aí a mãe dela foi ajudar ela no banheiro. Quando foi pegar ela tava com o pé muito inchado. Não vai dar tempo! Aí o irmão dela veio correndo com o balde. Meu Deus. Quando ela fez aquele xixi no balde, foi tchó, aquele barulhão. Ela lembrou da palavra de Deus. Tinha que cumprir. Sim. Não é por nada. Se ela faz xixi na privada um montão, pra mostrar que era Deus mesmo, né? E aí eu falei, então, Jesus tem obra na sua vida, tem, eu creio e tal. O pai dela ficou muito animado e tal. Aí no terceiro dia que nós voltamos lá, ela já não queria mais oração, porque ela não queria mais continuar, ela queria ficar boa e viver, voar, passarinho quer voar. Eu sei que essa moça foi indo, eu não sei se isso que é sério, pessoal. Né? Às vezes você vê nesses podcasts, nessas reuniões, os pastores falando só da parte que o resultado foi para a vida. Mas quem dá a última palavra, a decisão final é de Jesus. Verdade. Jesus, se for perder você e eu para as trevas, ele prefere limpar a gente e levar. Verdade, meu Isso Deus. você pode ter 20, 19, 55. Verdade. Você imagina ele vir da glória,
nascer aqui como homem, morrer como homem, morte de cruz, para te perder, para te comprar e te perder, não, ele não perde. Verdade. E aí soube da notícia que a infecção subiu pro rim e essa moça veio a óbito. A mãe dela me detonou na cidade. Falou que a culpa era minha, que eu... Mas assim, todo o tempo a filha dava sinais de que não queria compromisso, né, nenhum, e todo ser humano, se não houver o arrebatamento, vai ter que morrer. Verdade. Infelizmente, essa moça teve a vida ceifada brevemente. Eu não estou desmerecendo a dor da família, a dor da perda. Eu estou dizendo que, como eu falei a primeira vez, eu cheguei numa casa para orar para a pessoa e Deus falou, não se mete nisso, não ore. Aí é dureza de coração. E uma coisa que Jesus não tolera é dureza de coração, né? E aí a mãe dela me detonou, sabe, Laís? Meu Deus. Falou que eu era falso profeta, aquela coisa toda e tal. Ela viu tudo que Deus fez, a filha que estava sem ir no banheiro. Mas assim, eu fiquei tão abatido, falei, ó Jesus, a partir de hoje eu vou cuidar da minha vida. Né? Eu vou continuar te servindo, mas eu fiquei muito triste de ver que a moça morreu, mas o que eu como homem, podia fazer? Sim. O Senhor deu sinais que, né, Sim. se ela se dedicasse, se ela mudasse o pensamento dela, né, o Senhor ia restituir, é o Senhor que faz, eu sou só o papagaio. E eu falei, bom, eu não vou mais, vou cuidar da minha vida, vou servir a Deus, mas vou continuar orando para as pessoas à distância. E aí teve uma vigília na Sábado d'Ângelo, Itaquera. Sim. Meu tio falou assim para mim, o pastor Edilson falou, vamos comigo lá na vigília? Eu falei, eu vou. Eu não falei nada para ele, né, que tinha acontecido, que eu tinha falado para Deus que ia desistir de orar nos lares, essas coisas todas. Aí a vigília rolando lá, uma vigília muito boa, muito abençoada, muito maravilhosa e tudo. Aí me deu vontade de ir no banheiro na vigília. Eu falei, eu vou aproveitar, né? E vou ao banheiro agora, que vai ter um louvor aí e tal, depois vai ter outra palavra. E tô lá no banheiro. De repente eu escuto uma pessoa falando, a senhora quer falar? Ah, tá, peraí, antes de eu cantar, deixa eu dar o microfone pra essa senhora que pegou uma mulher o microfone. Olha, tem um homem aqui que falou assim para Deus, Deus, eu vou parar. Eu vou parar. Falei, bom, tá cheio de gente, por que vai ser eu? Né? Continuei no banheiro e tal. Eu vou parar. Eu sei que o xixi travou, não saiu mais. Falei, será que é comigo? Ele falou para Deus, o povo é muito ingrato. Esse homem não pode parar, não. Se ele parar, o Senhor Deus vai tratar com você. É ele que vai tomar a última decisão, rapaz. E eu, pô, Jesus, será que é comigo? Aí, tô saindo do banheiro, a mulher, cadê esse homem? O Espírito de Deus tá me apertando aqui. Ela falava bem assim. Eu gritei dentro do banheiro, talvez seja eu, espera um pouquinho que eu tô chutando na mão. Aí a hora que eu saí, que eu pus a minha cara na porta, é ele mesmo! Varão! Você não andou nem a metade! Não caminhou nem a metade! Não te levantei para falar essas palavras para mim, não. Falei, amém. Amém. Aí meu tio, poxa, ele é doido, né? Família toda tá com Jesus, né? Por causa de que Deus fez na vida dele. Falei, não, mas é porque a situação que eu vi lá, né? Aí ele falou, bom, as pessoas podem não compreender, você está debaixo de ordem. Verdade. Né? Então eu estou dizendo isso porque já teve momentos, não falei que ia abandonar a Jesus o evangelho. Sim, né? sim. Eu ia dar um tempo com o ministério, só que não dá para dar tempo. A Bíblia diz que quem põe a mão no arado e olha para trás, né? Eu não sei se fala que é covarde ou que entristece, eu não sei como é a definição correta, mas tem um versículo, aquele que põe a mão no arado, depois olhando para trás, já tem o Espírito Santo. Sim. E a gente não pode deixar esses momentos abafar tudo que Deus prometeu, tudo que Deus te concedeu. Você vê que Timóteo, mesmo jovem, o Paulo fala para ele 2 vezes, eu te peço que ative o dom de Deus que te foi dado pelas mãos do presbítero em profecia. Aí no 2 Timóteo, Paulo fala, eu quero que você ative o dom de Deus que te foi dado pela minha oração. O presbítero ali mesmo tinha orado para Timóteo. Meu Deus. Então nós temos que pedir a Deus para ativar o que ele nos deu, as ferramentas. Me ensina a usar isso, Senhor. Aperfeiçoa. Né? Você vê que quem trabalha na roça está cada vez mais hábil para lidar com a terra. Ele aprende os macetes da terra, até quando a terra precisa descansar, ser renovada. Ele aprende qual a ferramenta ideal para lidar. Tanto quem trabalha na roça, como, né, eu dei esse exemplo, mas quem
trabalha de forma braçal, ele vai sendo aperfeiçoado. O primeiro computador, quando foi feito, ele demorava dias para ser ligado, que era gigante. Era. E depois, hoje, você tem um computador no celular, hoje, então não precisa de dias, se você não quiser, você não mexe. Né? A pessoa vai criando habilidade com aquilo. E o mundo espiritual é igual. Verdade. Né? A gente tem que pedir a Deus para aperfeiçoar, refinar, né? Tá cada vez mais habilitado. O apóstolo Paulo fala no livro de Coríntios que as armas que nós temos são poderosas para destruir as fortalezas do inimigo. Que armas são essas? Do Espírito Santo. Verdade. Eu sei destruir a fortaleza do inimigo? Não, eu não. Mas já fui usado para isso, mas sem ele não dá. Verdade. Né? Não dá. Então, nós estávamos uma vez numa oração no lar, e essa questão de ferramentas, né, no mundo espiritual. Eu fui convidado na hora lá, falaram, quem pode trazer uma palavra nessa manhã, era manhã. E aí eu falei, não, eu posso, né, se o pastor me autorizou, eu falei, eu trago a palavra sem problema. Aí comecei a ministrar a palavra que Deus tinha dado. Na hora da ilustração da palavra, tinha uma senhora na sala da mulher. E aí eu olhando, como eu tô olhando aqui para você, se tem alguém no meu campo de visão ali, eu tô vendo. Sim. Né? E eu olhando na direção da dona da casa, a pessoa que estava aqui do lado no meu campo de visão, de repente a pessoa virou um rim. Meu Deus. O tamanho do ser humano, a pessoa virou um rim, fez um. Aí eu tava naquele ênfase da palavra, né? Naquele fervor, como a Bíblia fala. E bem na hora do fervor, na hora que eu vi ela virando um rim, o Espírito de Deus já ordenou que ministrasse. Meu Deus. Eu falei, o Espírito de Deus está curando o seu rim agora. Santo Deus. Quando eu ministrei a palavra de curar o rim, eu não tinha percebido que a mulher estava envergada, ela estava com dor. Dizem que cólica de rim é pior que dor de parto. É verdade. Pensa no coração e nesse Deus, como é grande. Se ela ficou aquele tempo todo ali cultuando, me ouvindo, é que ela foi ali para pedir a Deus a cura. Né? E assim, eu não tinha. Quando eu falei assim, o Espírito de Deus, Deus manda dizer que está curando o seu rim agora. Quando foi ministrado, ela fez... Ela ficou de pé, ficou ereta. Ela começou a bater as pernas. Tava doendo minhas costas, tava doendo minhas pernas, sumiu tudo. Eu falei, Jesus, a mulher tava com dor. E eu não percebi. Né? Na hora da ministração que foi ordenado falar aquilo pelo Espírito Santo, ela recebeu a cura dela, ela endireitou o corpo. Meu Deus. Então, nós precisamos, nós cristãos, né, nós que, pela misericórdia, somos obreiros de Deus, pedir ao Senhor para aperfeiçoar, sabe, as ferramentas, as armas que tem no mundo espiritual, porque elas são poderosas para destruir as fortalezas do inimigo, está escrito assim. Glória a Deus. É onde ele se reúne para tramar contra a igreja, contra a nossa vida. O Espírito de Deus nos dá armamento e condições, é o Espírito Santo, para combater contra ele. E isso é glorioso. Meu Deus. Glória a Deus por isso, irmãos. Nós hoje ouvimos muitos testemunhos. Eu saio daqui maravilhada. Eu também. Né? Que o Senhor falou... Teve momentos aqui, desculpa te cortar, que eu segurei 2 vezes ou mais para não chorar. De tão forte eu percebi. Que a presença de Deus tomou esse lugar aqui. E eu creio que pessoas vão ser muito ajudadas, impactadas pelo Senhor, viu? O irmão Douglas, como eu falei, né? Já pensou em desistir, que nem você. Já, né? Fui ajudado. Teve gente que estendeu uma mão para mim lá no chão e me pôs, pelo Espírito de Deus, me pôs em pé de novo, né? Tenho amigos que oram comigo, né? O missionário Nelson, o diácono Marinaldo. Vale a pena falar o nome, que são pessoas que estão guerreando sempre com a gente no monte, né? O diácono Wallace, do Jardim de São Paulo, missionário Isaurino, tem as irmãs também, que estão com aquela alegria com a gente, sempre em oração. Pessoas, às vezes, você fala, hoje eu não vou para oração, vou ficar em casa. E falou, irmão, e aí, vai ter? E aí, irmão, vamos hoje te dar aquela animada, né? A Laís, do Belém, o Gustavo, os meninos, a irmã Catherine. Pessoas, eu vou ser injusto aqui, porque eu vou esquecer gente, a irmã Maria do Belém mesmo. Muita uma gente, bênção, né? Que não sabe, às vezes, que você está no veneno, que você está
e fala, ó, vamos num culto, aí você acaba indo, chega lá, Deus te renova as forças, Deus te enche de novo o cálice de azeite. Então, tudo que foi falado aqui é para glória e honra de Jesus, né? Esse podcast pode dar glória. A intenção é o nome de Cristo crescer, como João Batista disse, cada dia mais. Convém que ele cresça e nós diminuamos, né? Esse é o nosso propósito. É verdade. Né? Ver Jesus sendo exaltado e enaltecido. É verdade. Várias vezes que Deus estava te usando para falar aqui, eu senti a presença de Deus até uma hora aqui, como se fosse uma bola branca aqui. Então eu sei que a presença do Senhor, né? Porque nós não fazemos nada por nós, porque Sim. nós podemos, como foi dito aqui, mas tudo para a honra e para a glória do Senhor e para que o reino dele cresça. Sim. Né? Ministro Douglas, eu quero agradecer muito a tua presença. Eu que agradeço. Mesmo, que Deus te abençoe. Amém. E você comenta aqui embaixo se você quer que a gente traga mais vezes o ministro Douglas aqui para contar inúmeras experiências que ele teve com o Senhor. Amém. E só agradecer mesmo, Deus é bom. Eu quero que Deus abençoe todos vocês, quero que Deus abençoe você, esse Amém. Projeto, né? O pessoal que está encabeçando aqui a produção, Amém. As pessoas que não aparecem, mas são cruciais, Verdade. Né? Pessoas que são levantadas por Deus para estar envolvido nisso, que sejam fortalecidas, em nome de Jesus. Que vocês não temam o ataque do inferno. Uma vez, uma pessoa falou para mim, as pessoas não jogam pedra na árvore que não tem fruta. Verdade. Né? E uma vez um missionário velhinho falou assim para mim, o inimigo não chuta cachorro morto. O inimigo tem medo de pessoas que estão com a cara do leão. Meu do Deus. Leão da tribo de Judá. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu agradeço. E eu também. Então, amém. Obrigada por você ter ficado conosco até aqui. Que estes testemunhos te edifiquem em nome de Jesus. Amém. Um abraço a todos. Deus abençoe.